Olá! Na videoaula de hoje sobre parasitologia veterinária, nós vamos falar sobre a Taenia multiceps. Nosso grupo é composto pela Darlane, Larissa, Letícia, Maria Clara e Sara. A Taenia multiceps é um cestoide que tem como hospedeiros definitivos cães e outros carnívoros. Ela infecta o intestino delgado do hospedeiro. Essa tênia, ela causa coenurose, quando suas larvas, seu estágio larval, infecta um herbívoro, uma ovelha, por exemplo, que é o seu hospedeiro intermediário. Em sua morfologia, ela pode chegar ao tamanho de 2 a 6 metros. Ela é composta por um corpo que tem um segmento de proglótides, e que são dorsalmente achatadas, comum, como todos os cestoides. Ela também possui um escólex, que seria a sua cabeça, que contém 4 ventosas e um rosto com rastelo armado, com 2 coroas de ganchos para fixação de mucosas, nas mucosas intestinais. Ela também pode ser composta por proglótides grávidas, cheias de ovos, que quando eliminada nas fezes, vão evoluindo para o seu estágio larval. Bom, a Taenia multiceps é um parasita causado pela coenurose ou Coenurus cerebralis. Essa doença acontece quando ovos da tênia são eliminados através de fezes de cachorros, de cães, e ingeridos por ovinos, caprinos, bovinos e até mesmo os herbívoros. Dentro do organismo, essas larvas migram pelo sangue até no sistema nervoso central, principalmente o cérebro e a medula espinhal, onde formam cistos chamados de coenuros. Uma vez que esses cistos crescem, eles acabam ocupando espaço no tecido nervoso, fazendo com que haja ali uma pressão sobre o cérebro, e que resulta em sinais neurológicos. Como um animal já doente, já com essa doença, ele tem dificuldade na locomoção, começa a ficar andando em ciclos, uma perda parcial, dos movimentos, convulsão e etc. Em muitos casos, os sintomas eles só vão se agravando e com o tempo o animal ele pode até morrer se não houver aí uma intervenção médico-veterinária. Então, essa doença sendo mais comum em regiões onde cães têm mais contato com rebanhos. Por quê? Porque o ciclo de vida do parasita ele depende disso. Então, o cachorro ele vai lá, ele elimina as fezes, contendo aí o ovos da tênia, e os herbívoros, os animais de produção, eles vão aí e ingerem sem querer, desenvolvem aí os cistos, no sistema nervoso, e quando cães comem o cérebro desses animais doentes, o ciclo se completa o ciclo de vida, Por isso ele é considerado uma zoonose indireta, já que envolve a convivência entre animais domésticos e animais de produção. O controle da coenurose depende de medidas de higiene e prevenção, como por exemplo, evitar que o animal ele coma carcaças de animais mortos, impedir que o cão ele coma vísceras cruas, fazer o tratamento antiparasitário regular nos cães, dar o destino certo, o destino adequado para restos de animais infectados. Essas medidas são importantes para que o ciclo ele venha a se quebrar ali, no meio, e para proteger rebanhos e até mesmo os cães. Como acontece o ciclo de vida dessa tênia? Ela possui 2 hospedeiros, definitivo e intermediário, e o ciclo inicia quando o hospedeiro definitivo, que normalmente são os cães, se alimentam de carne contaminada. Após a ingestão, o parasito se fixa no intestino do animal através dos seus escólex e lá se torna a tênia adulta. A tênia adulta produz as proglótides grávidas. Cada proglote pode conter milhares de ovos dentro dela e posteriormente serão eliminados no meio através das fezes. Quando acontece essa eliminação, pode contaminar água, alimento, principalmente pastagem, que é o alimento principal do hospedeiro intermediário, que são ovinos e caprinos.
Eles se alimentam da pastagem ou da água contaminada e ingerem essas proglótides, esses ovos, que vão para o seu intestino. Lá a encosfera ela eclode e perfura a parede intestinal para chegar na corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai espalhar o parasita, principalmente no sistema nervoso central, que é o principal local onde ele causa a doença nesses animais, a doença conhecida como GID, mas também pode se espalhar para tecidos do corpo. Quando chega no sistema nervoso central, o animal começa a apresentar os sintomas neuronais. Através desses sintomas, pode ocasionar a vir a óbito, ou até mesmo o proprietário pode preferir o abate do animal infectado. Após a morte ou o abate, se a carcaça não for direcionada para o local correto, ficar em um local em que os cães possam ter acesso e se alimentem dessa carcaça contaminada, o ciclo pode se recomeçar. São realizados 3 tipos de tratamento para essa doença: o tratamento cirúrgico, o tratamento antiparasitário e o tratamento de manejo e prevenção para essa doença. O tratamento cirúrgico ele é indicado para cães que o diagnóstico é feito precocemente, ou seja, a larva ainda está no seu estágio inicial, ainda não é adulta, e quando o cisto está de fácil acesso para ser removido. Como que é feita essa cirurgia? É feita uma abertura no local que está inserido o cisto. Após essa abertura, é feita a remoção do cisto com muito cuidado para poder não haver nenhuma inflamação no local. Após a retirada do cisto, é feita uma lavagem com líquido antisséptico na cavidade. Já o tratamento com antiparasitários é utilizado soluções com base de benzimidazóis, que elas vão ativar diretamente sobre as larvas que estão em seus estágios iniciais. Ou seja, também não é recomendado usar antiparasitários em animais que estão com as larvas já em fase adulta, não são mais jovens. E o manejo de prevenção para essa doença não é indicado, da cabeça de ovino para cães, principalmente cruas. E também é indicado fazer a disseminação dos animais para interromper o ciclo da doença. E sempre manter a higiene e o manejo do rebanho. Oi, meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre as medidas de prevenções. Primeiro, controle de acesso de cães a vísceras de ovinos. Devemos evitar que os cães tenham acesso a vísceras, encéfalos e carcaças de ovinos parasitados, doentes ou mortos, que é aí onde os cistos dos parasitas se localizam. Então, nessa questão, a gente pode pensar em formas de incinerar, enterrar carcaças, para que isso não venha acontecer. Outra forma também de medidas práticas é não deixar os cães no local do abate, Porque, por mais que a gente tente vigiar, às vezes acontece do animal vir e pegar. O segundo ponto é sobre educação sanitária para produtores rurais. Deve ser informado aos produtores, aos donos de fazenda, sobre o ciclo da doença e a importância de não alimentar os animais, os cachorros, com os restos de abate. Promover vermifugações regulares em cães e o manejo higiênico das propriedades. O produtor tem que entender que ao alimentar o cachorro com restos de abate, com vísceras, encéfalos infectados ou não infectados, a gente não vai saber, é um risco enorme para o próprio rebanho. Algumas formas de conscientizar os produtores rurais são com treinamentos, palestras em meios rurais para ajudar na locomoção, a distribuição de cartazes, de cartilhas explicando o ciclo do parasito e incentivar a adoção de boas práticas no manejo sanitário. Por último, e não menos importante, vou falar sobre inspeção de carcaças em frigoríficos. Devemos deixar claros, para os frigoríficos, para os envolvidos, a identificação de carcaças e essas partes da carne com lesões, cuidar, para que não volte para os consumidores ou para a alimentação, para os animais, assim quebrando
o ciclo do parasito. Bem, essa doença causa impactos econômicos, perdas diretas e indiretas. Dentre as perdas diretas está relacionada à própria morte do animal, morte ou abate do animal, consequentemente um custo com o descarte correto da sua carcaça ou a desvalorização da mesma, porque após notificada a doença, a carne fica inapropriada para o consumo humano, ou precisa ter um cuidado muito maior. Já as percas indiretas está relacionada à diminuição na produção, diminuição na fertilidade e também custos com tratamento e prevenção dessa doença, além de que locais em que é notificada a doença acabam tendo uma demanda menor de produtos de origem animal.